Fala, mano, o que tá pensando? Cara, eu tava aqui lembrando alguns momentos marcantes da minha vida, da minha história. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já parou pra pensar nos momentos mais importantes da sua vida? As fases mais marcantes da sua história? As ações que você tomou que geraram uma conquista, um resultado ou uma experiência memorável? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre experiências memoráveis. A grande verdade é que a nossa memória é muito poderosa. Ela pode guardar momentos felizes da nossa vida, ao mesmo tempo que ela pode guardar momentos tristes. E a forma como a gente acessa as nossas memórias definem a nossa qualidade de vida. A partir do momento que você tem boas recordações de coisas boas, você provavelmente é uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa feliz. Agora, se você fica só guardando mágoas, angústias e pensamentos das coisas ruins que aconteceram com você, talvez você não seja tão feliz assim. Se você parar para pensar agora numa história sua, com seus amigos, que foi divertido, que você curtiu, provavelmente você vai abrir um sorriso no rosto. Da mesma forma que se você lembrar de uma coisa triste que aconteceu, você vai sentir uma dor no coração, um aperto no peito, uma angústia. Talvez até você sinta dor, talvez você chore. Por isso que é tão importante você viver experiências positivas e conseguir acessar essas memórias. Por quê? As memórias servem também para você vincular elas a conquistas. Vou dar um exemplo para você. Imagina que você conseguiu ficar com uma garota. Você tem essa memória positiva, essa memória serve como uma conquista, como um achievement. E em algum momento da sua vida que você tiver prestes a conquistar outra garota, ou na dúvida de conquistar outra garota, você pode acessar aquela memória, porque você vai se lembrar que você tem essa conquista e provavelmente você vai ter muito mais confiança para fazer o que você precisa fazer. Porém, eu vejo que algumas pessoas acessam apenas as memórias negativas, vivem remoendo as coisas erradas que deram na vida, por isso que elas não conseguem conquistar algo novo. Já é comprovado cientificamente que memória positiva é uma arma poderosíssima para você conseguir atingir os objetivos que você quer na sua vida. Então, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês essas memórias que eu tive na minha vida, porque cada uma delas me trouxe uma lição. E essa lição vai ser muito importante para que vocês consigam atingir os objetivos que vocês querem na vida de vocês. É por isso que eu considero isso tão importante e quero compartilhar com vocês. Se vocês têm como objetivo viver uma vida incrível, vocês têm que entender que vocês precisam também viver experiências memoráveis. Mas não se enganem, essas experiências memoráveis, elas sempre estarão relacionadas a grandes desafios, a grandes conquistas. Vocês vão precisar passar por objetivos, vocês vão ter que ultrapassar obstáculos e vocês vão ter que sair um pouco da zona de conforto. Mas é isso que torna tudo mais interessante. Não vale a pena jogo fácil. É importante você aproveitar a jornada, você passar pelos desafios, porque isso vai dar muito mais valor para a sua conquista. Isso também vai te dar competências para os próximos desafios que você vai seguir. Waking up, feeling the taste of our fight last night. Como você deve ter acompanhado no primeiro episódio da série, eu fui desafiado a socializar e fazer amigos. E aproveitei isso para fazer uma coisa que eu sempre quis fazer, que era jogar futevôlei. E olha só que interessante, naquele vídeo foi a primeira vez que eu fiz o esporte, que eu pratiquei futevôlei. Mesmo sem ter nenhum amigo que pratica esse esporte, sem conhecer pessoas que faziam isso, eu me desafiei. Eu tive a iniciativa de fazer algo novo, justamente para conseguir realizar o meu sonho, que era jogar futevôlei, e também para fazer uma coisa, trazer um conteúdo novo para vocês, que era cumprir esse desafio. E o mais interessante disso é que a partir daquele dia eu comecei a me interessar mais pelo esporte, eu comecei a fazer aulas, eu conheci pessoas incríveis que praticam isso. E justamente por causa desse convívio com pessoas novas, interagindo nesse meio do esporte, eu acabei sendo convidado para disputar um campeonato para iniciantes. E graças à minha dedicação, o pai conseguiu ser campeão. Beijo, mãe! Num campeonato para iniciantes, mas que, pô, é uma experiência memorável, sabe? Você ser campeão de um campeonato que você começou a praticar agora. Mas isso só foi possível
por conta de alguns detalhes importantes. Primeiro, eu tive a iniciativa de começar a fazer algo novo. Segundo, eu não tive medo de participar de um campeonato logo no início de um esporte que eu estou praticando. E terceiro, eu me dediquei, eu fiz aulas, eu treinei as coisas que eu não conseguia muito bem para que eu pudesse chegar lá no campeonato e não passar vergonha. Agora você já pensou, se eu não tivesse aceitado aquele desafio inicial de fazer amizades, você já pensou se eu não tivesse me dedicado nas aulas? Nada disso teria acontecido. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você imagina o que seria a sua vida sem as recordações boas das conquistas que você teve? Imagina você viver uma vida sem recordações das viagens legais que você fez, das garotas que você conquistou, dos amigos que você interagiu e tiveram bons momentos. O que eu quero dizer aqui é que você não pode deixar passar as oportunidades que podem ser determinantes para construir momentos incríveis da sua vida. E é nessa vibe meio motivacional que eu quero compartilhar com vocês os momentos mais memoráveis, as experiências incríveis que eu vivi na minha vida em diferentes fases da minha vida. Porque cada uma dessas fases me ensinou uma coisa que eu quero ensinar para vocês. Esses são provavelmente os momentos mais importantes da minha vida e eu quero compartilhar eles com vocês. Então assiste esse vídeo até o final. Lembrando que a maioria desses momentos também está no meu livro Aluno Irresistível. É no período da nossa infância que surgem as primeiras experiências memoráveis da nossa vida. Quem aí não tem boas recordações da época de infância? Sabe por quê? Porque é durante a infância que praticamente tudo que nós experienciamos é novo. Tudo é um desafio. Você provavelmente lembra da primeira vez que você foi andar de bicicleta, porque você tinha um medo de cair, de se machucar, e aquilo era um desafio para você se equilibrar em cima de um veículo de duas rodas. Quando você foi para uma festinha pela primeira vez, você pensava, será que as outras crianças vão gostar de mim? Será que elas vão querer brincar comigo? Então você fica inseguro. E aí quando você chega lá e vê que é tudo diversão, você guarda isso na sua recordação. E quando a gente é criança, a gente não tem muitas preocupações, não tem muitos objetivos. A gente tem que basicamente obedecer os pais e brincar. Então todas as conquistas que a gente tem, a gente guarda isso como memórias positivas. E sabe por que as crianças guardam tantas memórias positivas? Porque elas têm duas características muito marcantes. A primeira delas é o fato de ser destemido. Quando você foi andar pela primeira vez de bicicleta, você tinha o medo de cair, mas você foi mesmo assim. Por quê? Você não mede as consequências. Você não se preocupa se você vai cair na frente de todo mundo e passar vergonha. Você tá ali pela diversão, você quer aprender algo novo, você quer se divertir, você quer fazer o que os outros fazem. Quando você vai brincar com outras crianças, é a mesma coisa, você não fica com tanto medo de julgamento, porque para você é mais importante atingir o resultado, que é brincar e se divertir. Então você não fica se preocupando tanto com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão agir. E você acaba atingindo o seu objetivo final. Então, por que você não tenta resgatar um pouco dessa essência infantil hoje? Quando você quer fazer alguma coisa, vai e faz, não fica tendo medo daquilo. Não fica se preocupando com o que os outros vão pensar. Tenta conservar a sua autenticidade e a sua naturalidade em todas as coisas que você se propor a fazer na sua vida, porque, consequentemente, isso vai te levar a viver experiências memoráveis. Olha, e parando para pensar, minha infância foi bem assim. Eu era o tipo de criança que eu não tinha medo de nada. Eu subia em qualquer brinquedo alto, ia brincar e eu não tinha medo de nada. Eu também fazia amizade com os outros, chegava no parquinho, já interagia. Talvez por isso que eu tenha hoje os resultados que eu tenho. Primeiro porque eu conquistei as competências necessárias para ser uma pessoa mais sociável e também já aprendi a lidar com o medo logo cedo. Talvez isso seja uma dica para vocês. Agora eu quero falar para vocês sobre uma das fases mais importantes da vida de uma pessoa. E talvez alguns de vocês estejam passando por ela agora mesmo, que é a fase da adolescência, de escola, de faculdade, porque nessa fase da vida nós não somos mais crianças. Então, nossa preocupação vai um pouco além de brincar e se divertir. A gente tem a preocupação de estudar, né, de tirar boas notas. A gente começa a interagir socialmente, então a gente precisa se adequar a alguns grupos para não ficar excluído.
a gente começa a ter relacionamentos amorosos. É uma fase de muitas dúvidas, muitos desafios, porém é uma fase onde você também consegue viver experiências memoráveis, principalmente se você conseguir aproveitar bem essa fase da sua vida. E eu quero fazer agora um desafio para vocês. Eu quero que vocês perguntem para alguém que é mais velho, talvez da sua família mesmo, um pai, um irmão mais velho, ou até mesmo um primo, qual foi a melhor fase da vida deles? Eu digo isso por experiência própria. Se você me perguntasse isso, eu ia dizer que a melhor fase da minha vida foi a época de escola e de faculdade. Por quê? Foi ali que eu comecei a descobrir um oceano de possibilidades. Eu fui nas melhores festas, fiquei com várias garotas, participei de campeonatos esportivos, eu vivi experiências incríveis. Tudo isso porque eu soube como, naquela época da vida, aproveitar, sabe? Eu soube como me comportar, eu soube como moldar um pouco o meu comportamento para conseguir abraçar tudo que eu queria. Então pergunte para os seus familiares se eles aproveitaram bem essa fase da vida. Muitas pessoas se arrependem de não ter aproveitado de uma forma positiva essa fase da vida e carregam essas frustrações até hoje. E lembra que eu falei no começo do vídeo, se você tem uma memória negativa, ela vai te puxando para trás, ela vai te impedindo de evoluir. Agora, se você tem uma memória positiva, se você tem boas lembranças, isso vai te encorajando a continuar, sabe? E sem dúvidas foi o que aconteceu comigo. Eu lembro que nessa época da minha escola e da faculdade, foi uma época onde eu me desenvolvi como homem mesmo. Não do tipo, sou machão, mas comportamento, postura, comunicação. Foi ali que eu tomei algumas decisões importantes da minha vida, sabe? Comecei a estudar as coisas que eu precisava para me desenvolver. Foi ali que eu tomei decisões importantes sobre como seria a minha personalidade, como seria as coisas que eu daria valor. E por isso que eu considero tão importante essa fase da vida. Eu vejo que muitas pessoas não conseguem aproveitar isso e acabam se arrependendo, como eu já disse. E sabe o que é mais legal? É que essa fase da sua vida permite que você erre. Quando você está mais velho, às vezes você errar, você pode ser demitido e pode trazer uma grave consequência. Nessa fase da vida não. É por isso que nessa fase da nossa vida a gente tem tantas frustrações nos relacionamentos, a gente é tão rebelde, porque tem uma hora que a gente quer uma coisa, tem outra hora que a gente quer outra. Porque essa fase permite que você teste. Quando você testa as coisas, você tem experiências. Essas experiências podem ser positivas ou negativas. Se a experiência for positiva, ótimo, você aprendeu. Se a experiência for negativa, você também vai aprender. Porque às vezes não traz consequências tão graves, entendeu? Então permite você testar coisas novas, porque você está se descobrindo ainda. Assim como eu, né? Eu me descobri muito nessa época da vida. E se eu pudesse voltar no tempo e fazer uma escolha, eu escolheria ter o conhecimento que eu tenho hoje naquela época. Olha o quanto eu aproveitaria. Imagina, eu sendo o nerd sedutor na minha época da escola. Você acha que eu não ia ficar com muito mais garotas? Você acha que eu não ia aproveitar muito mais as festas? Você acha que eu não ia conseguir me relacionar muito melhor com as pessoas, até mesmo com os professores? Sem dúvidas. E é isso que eu quero mostrar para você. Você pode ter o meu conhecimento. Por isso que recentemente eu lancei meu livro, porque ali eu compartilho várias das minhas histórias e dos meus ensinamentos, das dicas, justamente para que vocês possam aproveitar da melhor forma possível essa época da sua vida. E foi nessa época de escola e de faculdade que, por exemplo, eu perdi o meu bebê. E eu decidi trazer esse tema aqui, apesar de eu nunca ter falado muito sobre isso no canal, porque muitos de vocês têm esse medo do primeiro beijo ou de ficar com a garota pela primeira vez, ou muitos de vocês têm esse mesmo bloqueio com relação a outras coisas na sua vida. E já já você vai entender por quê. Então, como eu estava falando, no dia que eu perdi meu bebê, eu não queria ficar com a garota. Só que todos os meus amigos não eram mais bebê. E eles ficavam falando que eu precisava perder logo o bebê, porque isso ia me liberar para ficar com outras garotas. Eu ia me livrar do medo do primeiro beijo, da conversa que você tinha que ter ali antes de ficar com a garota. E foi realmente o que aconteceu. Quando eu consegui ficar com a garota, a gente deu um beijo que durou 30 segundos. Pronto, parecia que eu liberei um peso das minhas costas. Eu me senti aliviado, porque eu não era mais bebê. Hoje pode parecer até uma coisa fútil. Porém, quando você tá ali na juventude, é uma coisa que você fica refletindo. Pô, quando é que eu vou perder o meu bebê? Então, quando eu me livrei daquilo, eu consegui deslanchar muito além, sabe? Consegui ficar com outras garotas logo em seguida, porque eu não tinha mais uma preocupação de ser a primeira vez, sabe? E quantos de vocês não cometem esse mesmo erro que eu cometi com outras coisas? Às vezes, para você conseguir o seu primeiro emprego, às vezes é para você transar pela primeira vez. Às vezes, cara, você fica deixando para depois as coisas, assim,
fazer um investimento e comprar um curso, um conhecimento para você finalmente conseguir o que você quer. Cara, ultrapassa essa barreira o quanto antes. Assim que você fizer logo, cara, você vai ultrapassar aquela barreira e vai ficar tudo mais fácil. E esse é o grande segredo das experiências. Olha só, uma experiência que para mim foi negativa, surtiu um efeito positivo. Não foi o meu melhor beijo, mas foi um beijo muito importante, porque sem o primeiro eu não conseguiria o segundo. Faz sentido para vocês? Assim como, se eu não tivesse jogado a minha primeira partida de futevôlei no primeiro episódio que vocês viram aí no canal, eu não teria sido campeão. Então, cara, coloca isso em prática. Detecta as barreiras que estão te impedindo de evoluir e quebra elas o quanto antes para você conseguir avançar. Se vocês quiserem mais detalhes sobre como eu perdi o meu bebê e as primeiras garotas que eu fiquei ali na minha época de juventude, dá uma olhada no meu livro. O link tá aqui na descrição. Wouldn't let you go if you left me. Wouldn't let you go if we're standing miles apart. I'd be a domino. Agora eu quero compartilhar com vocês uma experiência memorável do que eu considero a terceira fase da minha vida, que foi o ponto de partida para eu buscar mais experiências e conquistas relacionadas às mulheres. E talvez graças a essa experiência memorável que vocês estejam podendo ver tudo que vocês estão vendo aqui no canal, nos vídeos que eu produzo, nos cursos, porque eu posso dizer que esse foi o nascimento do Nerd Sedutor. Foi um ambiente parecido com esse, um beach club em Porto Seguro, que eu tive que me desafiar e enfrentar os meus maiores medos para conseguir atingir resultados que eu nunca imaginava. Muitos de vocês talvez já conheçam essa história, porque eu já falei dela aqui no canal. Quando eu tinha por volta de 14, 15 anos, os meus pais decidiram fazer uma viagem para Porto Seguro. E geralmente quando eles viajavam, eu ficava sozinho em casa porque eu gostava de chamar os meus amigos para jogar computador ou até mesmo fazer algumas festas. Mas dessa vez não teve jeito, eles me obrigaram a viajar com eles e foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Porque foi nessa viagem que eu, como eu disse, tive que me desafiar e foi aí que eu descobri todo o potencial que eu tinha. Logo no começo da viagem, na ida, no voo eu percebi uma garota, trocou um contato visual comigo, foi uma parada que me chamou a atenção. E também um grupo de caras que provavelmente estavam se formando, eles tinham aproximadamente 18, 19 anos e eles estavam indo para o mesmo lugar que eu. E por coincidência eles ficaram no mesmo hotel que eu. E até aí tudo bem, né? Cheguei no hotel, não estava muito empolgado com a viagem, mas chegando lá o lugar era muito massa, o hotel era bacana. Eu gostei tanto do ambiente do hotel que eu não queria nem sair de dentro do hotel, do complexo, né? Eu ficava nas piscinas, no campo de futebol. E foi nesse campo de futebol que eu conheci os rapazes. Eles eram mais velhos e eles me contaram depois de uma partida de futebol que eles iam para uma festa que ficava na beira da praia, num ambiente bem parecido como esse. E aí eu consegui convencer os meus pais a me deixarem ir para a festa com eles. E eu pensei, essa é a minha chance de me dar bem em Porto Seguro. O que eu não esperava é que os caras de 18 e 19 anos tinham me convidado para ir na festa, eles não iam dar muita moral para mim na festa, afinal eu podia até prejudicar o desempenho deles, né, dando em cima das garotas, afinal eu tinha 14, 15 anos, era muito mais novo que eles. Então quando a gente chegou na festa, cada um foi pro seu lado, buscar por dar em cima das garotas, e eu fiquei sozinho. E aí eu comecei a pensar comigo mesmo, cara, eu posso pegar esse momento agora e ficar triste porque eu não tenho companhia, ou eu posso tentar me desafiar aqui e sozinho dar em cima de garotas, coisas que eu nunca tinha feito antes, porque antes eu dava em cima das garotas na companhia dos meus amigos, sabe? Tinha que fazer esqueminha. E quando eu me vi em Porto Seguro, sozinho, num ambiente cheio de garotas, mas eu não tinha experiência, eu falei, mano, é melhor eu tentar alguma coisa aqui, porque afinal, ninguém vai saber aqui se eu mandar bem ou se eu mandar mal. Bom, em determinado momento, eu acabei percebendo que uma garota estava me olhando. E eu já sabia, o básico que eu sabia sobre sedução, pelo menos eu sabia que quando uma garota estava me olhando, era um sinal de interesse. E eu pensei, cara, essa é a oportunidade que eu tenho, eu não posso deixar escapar. E eu fiquei ali, naquele medo, naquela incerteza, e ao mesmo tempo falando, cara, vai, tu consegue, tu precisa conseguir, porque é uma oportunidade única, mano. Se eu não aproveitar essa oportunidade que tá clara na minha frente,
provavelmente a minha noite vai ser perdida. Isso pode causar uma memória negativa. Não vou deixar isso acontecer não. Fui falar com ela. Não sabia o que falar, não sabia como conversar, mas do meu jeito eu encarei aquele desafio. E depois de um tempo e utilizando algumas estratégias, eu finalmente consegui ficar com ela. Mano, vocês não têm noção do sentimento de poder que eu senti naquele momento. Aquilo me transformou em outra pessoa, porque pela primeira vez eu tinha ido para uma balada completamente sozinho, sem nenhum amigo, e eu tinha conseguido ficar com uma garota completamente desconhecida, sem a ajuda de ninguém. Aquilo foi enfrentar um desafio e vencer. E a partir daquele momento eu me sentia preparado para enfrentar qualquer outros desafios. E é isso que eu quero ensinar para vocês aqui. E vocês usarem a resiliência. E por mais que a situação esteja adversa, ou por mais que você perceba que as coisas não estão dando certo, você tem que fazer valer a pena por você. Porque se der certo, você vai conseguir aquela experiência positiva. E lembra o que eu falei sobre as memórias? Quanto mais experiências positivas você tem, mais você reforça que é possível você conseguir o que você quer. Talvez, se naquele dia eu tivesse desistido e não tivesse ficado com aquela garota, esse canal poderia não existir. Já pensou? Ia ser uma merda, hein? E vocês não têm noção o quanto essa experiência memorável foi importante na minha vida, principalmente naquela mesma viagem. Lembra que eu falei para vocês que tinha uma garota no avião? Então, depois de eu conquistar o que eu conquistei lá no Beach Club de Porto Seguro e ficar com aquela garota desconhecida, eu me senti altamente confiante e preparado para conhecer qualquer garota. E um dia, andando nas dependências do hotel, eu encontrei a garota do avião. A gente virou amigo, a gente começou a se conhecer, a gente acabou não ficando na viagem, mas eu fiquei com ela depois quando a gente voltou para Florianópolis. E ela foi até uma namoradinha minha durante algum tempo. E eu tô contando isso para vocês para que vocês entendam o quanto é importante você viver uma experiência memorável, para você conquistar uma capacitação, ou sei lá, você se sentir capaz de continuar colocando aquilo em prática. Por causa de uma garota que eu fiquei, depois logo eu fiquei com outra garota, eu voltei para Florianópolis e compartilhei com os meus amigos as estratégias que eu tinha aprendido, estratégias essas que eu compartilho no meu livro, e a gente começou a ficar com várias garotas e várias garotas. Foi aí que eu comecei a aprender muito sobre a sedução. Talvez se eu não tivesse conseguido aquele resultado inicial, nada disso teria acontecido. Por isso que é tão importante vocês olharem para a situação num todo e tentar analisar os pontos positivos para você se incentivar e para que você possa colocar em prática as estratégias que você sabe, pelo menos, para que você consiga atingir os seus objetivos. Eu acho que eu já falei demais, vocês entenderam, né? Bora para a próxima etapa dessa jornada. Esse, sem dúvida, foi um dos momentos mais memoráveis da minha vida. E eu sou muito grato de poder compartilhar isso com vocês, que me seguem tanto aqui no canal quanto nas redes sociais. Quem lembra do que eu estou falando? O ano passado, eu fui convidado para palestrar no palco do Allianz Parque, no estádio de futebol. Eu ia falar sobre sedução e vendas, porém eu vi ali uma incrível oportunidade de fazer algo a mais. De pedir a Paula, minha noiva, em casamento. Ali mesmo, no palco, na frente de todo mundo. Como vocês devem imaginar, não é uma coisa fácil. Porque, além do nervosismo ali da palestra, eu ainda tinha o nervosismo de: será que ela vai aceitar? Será que ela não vai aceitar? Será que ela vai querer subir no palco para receber o anel? E além disso, a gente vive atualmente numa época de extrema insegurança com relação a planejamento de festa por conta de pandemia. Então eu não sabia nem que aquilo poderia dar certo, sabe? Mas eu vi ali uma oportunidade de fazer algo memorável, algo extremamente épico. Só você sabe o quanto a gente se dá bem, o quanto a gente se admira e o quanto a gente se ama. Por isso eu venho aqui na frente de todo mundo. Não é todo dia que a gente palestra no Allianz Parque, né, pessoal? Paula,
Quer casar comigo? A dica que eu quero dar aqui para vocês é vocês conseguirem fazer adaptação. Porque assim, honestamente, eu fui com um roteiro pronto para dar uma palestra sobre sedução e vendas, não para fazer um pedido de casamento. Eu tive que juntar tudo numa coisa só. Aquilo não foi fácil. Eu tive que ficar dias e dias roteirizando direitinho a minha palestra para que no final eu pudesse encaixar o pedido de casamento. Eu tive que esquematizar toda a logística para ela estar lá no palco no momento exato que eu fosse chamar ela no palco para receber o anel. Eu podia muito bem chegar a qualquer momento e desistir, mas eu teria um momento épico? Eu teria vivido essa experiência? Não. Por isso que eu digo, é importante que vocês definam bem o planejamento e adaptem a situação para que vocês consigam realizar aquilo que vocês querem. Porque eu posso garantir para vocês que o resultado vai ser incrível. Agora deixa eu perguntar para vocês. Será que se não fosse todas as dificuldades, todas as inseguranças, esse momento do pedido de casamento seria tão épico? Imagina se eu tivesse entregado o anel para ela no nosso apartamento ou num restaurante qualquer. Acho que não, né? Aquele momento, pela dificuldade que eu enfrentei, e principalmente ela também, pelo fato dela ser envergonhada e não gostar de subir no palco, aquilo que tornou um momento épico. Então uma coisa que eu digo é, tente, porque se der certo vai valer muito a pena. Se não der certo, quem sabe sirva de lição. Mas uma coisa é certa, você não pode voltar no passado e tentar viver as coisas de novo. Mas você pode planejar o seu futuro a partir de agora. Pega essa dica. Você gostou desse vídeo? Gostou das dicas? Eu compartilhei com vocês vários momentos memoráveis da minha vida. E através desses momentos, algumas dicas e características para vocês moldarem na sua postura, no seu comportamento, para vocês também viverem experiências memoráveis. Mas tudo parte da sua iniciativa. Às vezes, um pequeno esforço vai trazer uma recompensa gigante. E eu quero te fazer um convite especial. Aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para o meu livro digital Aluno Irresistível. São as minhas melhores histórias, as minhas dicas sobre como foi a minha jornada de desenvolvimento. Muito mais dicas que essas que eu dei aqui. São 103 páginas de um conteúdo denso, que o pessoal está gostando muito. Talvez seja o seu ponto de partida para você começar a mudar comportamentos e viver experiências memoráveis. Dá uma olhada na página, eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo, principalmente do que eu separei para vocês nas últimas 30 páginas. Clica no link da descrição e dá uma olhada, que esse conteúdo está imperdível.